Gabriel Correia, o verdadeiro amigo do povo. Meus amigos e minhas amigas, olha, hoje, dia 1º de março de 2024, chegamos ao 60º dia do ano. Aliás, este é o 61º dia do ano, é o ano bissexto. Faltam 304 dias até o ano de 2025. Eventos históricos que marcam a data de hoje. Aconteceu em 1553, Duarte da Costa foi nomeado governador-geral do Brasil, em substituição a Tomé de Souza. No ano de 1562, começavam as guerras religiosas na França, com o início do massacre de 63 huguenotes por católicos. Em 1565, Estácio de Sá lançou os fundamentos da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei Sebastião I. Em 1633, Samuel de Champagne, ele reivindicou o papel de comandante na Nova França. Em 1692, Saragosse, Sarah Obsbor e também Tutuba, elas foram trazidas perante magistrados em Salem Village, Massachusetts, iniciando o que se tornaria o conhecidíssimo dia do julgamento das bruxas de Salem. Isso aconteceu no ano de 1692, no dia 1º de março. Em 1781, o Congresso Continental adotou os artigos da Confederação. Em 1796, a Companhia Holandesa das Índias Orientais foi nacionalizada República de Batava. Em 1811, líderes mamelucos foram mortos pelo Kevida, ou seja, vice-rei egípcio Maomé Ali. Em 1815, Napoleão Bonaparte retornou à França depois do seu exílio na ilha de Elba. Em 1836, em convenção dos delegados de 57 comunidades do Texas, se reuniram em Washington para deliberar a independência do México. Em 1845, término da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, no Brasil, onde David Canabarro assinava o Tratado de Potio Verde com o Duque de Caxias. Exatamente o término da Revolução Farroupilha em 1845. Em 1854, o psicólogo alemão Frederick Eduard Beneck desapareceu 2 anos mais tarde e seus restos mortais foram encontrados em um canal próximo a Charlottenburg, em Berlim. E também naquele ano, 1854, foi proclamado o Plano de Ayutla, com a finalidade de destituir Antônio Lopes, então ditador mexicano. No ano de 1870, a Guerra do Paraguai acontecia e foi justamente neste dia 1º de março de 1870 que o Marechal Francisco Lopes morria durante a Batalha de Cerro Corá, marcando assim o fim da Guerra do Paraguai. No ano de 1871, o vitorioso exército prussiano desfilava por Paris, na França, após o fim do cerco de Paris durante a Guerra Franco-Prussiana. Em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone, localizado nos Estados Unidos do Norte, região de Montana e Idaho, foi criado sendo um dos primeiros parques nacionais do mundo. Em 1879, a Bolívia declarou guerra ao Chile, com o objetivo de abrir caminho ao Oceano Pacífico. Em 1889, durante a missa celebrada pelo Padre Cícero, a hóstia ministrada pelo sacerdote, a religiosa Maria de Araújo, se tornou sangue pela primeira vez, um fato que ficou conhecido como o Milagre do Juazeiro. No ano de 1893, o engenheiro elétrico Nikola Tesla, ele fez a primeira demonstração pública do rádio em Missouri. Em 1894, a realização das primeiras eleições diretas a presidente da República no Brasil. Em 1896, Anthony Henry descobriu a radioatividade.
Naquele ano, 1896, a Batalha de Adwa. Em 1901, a história diz que acontecia nos eventos históricos, no dia 1º de março de 1901, a formação do Exército Australiano. Em 1914, a República da China se juntou à União Postal Universal. Em 1917, o telegrama de Zimmermann foi reimpresso em jornais americanos depois que o governo divulgou o texto decodificado. Em 1919, o início do movimento 1º de março na Coreia sob o domínio japonês. Em 1921, início da revolta de Kronstadt. Em 1932, o sequestro do filho de Charles Lindbergh. Aconteceu no dia 1º de março de 1944, a Segunda Guerra Mundial. E foi justamente no dia 1º de março de 1944, na Segunda Guerra, que aconteceu o bombardeio do Vaticano. O bombardeio do Vaticano. Em 1946, o Banco da Inglaterra foi nacionalizado. Em 1947, o início das operações financeiras do Fundo Monetário Internacional. Em 1950, Guerra Fria, Klaus Fuchs foi condenado por espionar para a União Soviética ao revelar dados ultrasecretos da bomba atômica. Em 1954, teste de arma nuclear. Castle Bravo, uma bomba de hidrogênio de 15 megatons, foi detonada em Atoll de Bikini, no Oceano Pacífico, e resultou na pior contaminação radioativa já causada pelos Estados Unidos. Em 1956, a Associação Internacional dos Transportes Aéreos desenvolveu o alfabeto fonético da radiotelefonia pela Organização da Aviação Civil Internacional. Naquele ano, 1956, a formação também do Exército Nacional Popular da Alemanha Oriental. Em 1961, o presidente americano John Kennedy, ele criou o Corpo da Paz. Naquele mesmo ano, Uganda se tornou autônoma e realizava suas primeiras eleições. No ano de 1966, a sonda espacial soviética Venera 3 caiu em Vênus, tornando-se a primeira nave espacial a alcançar a superfície de outro planeta. Em 1966, o partido Baath assumiu o poder da Síria. Em 1971, o presidente do Paquistão, Khan, ele adiou indefinidamente a sessão pendente na Assembleia Nacional, precipitando assim a desobediência civil em massa no Paquistão Oriental. Aconteceu no ano de 1973, a organização Setembro Negro atacou a embaixada da Arábia Saudita em Khartoum, no Sudão, e resultou no assassinato de 3 reféns ocidentais. Em 1982, a sonda espacial soviética Venera 13 enviou à Terra, as primeiras imagens coloridas da superfície de Vênus. Em 1983, o Centro de Lançamento de Alcântara, espaço-porto da Agência Espacial Brasileira, no estado do Maranhão, iniciou as suas operações. No ano de 1990, Steve Jobs Games. Ele foi invadida pelo Serviço Secreto Americano, levantando a informação posterior da fundação da Fronteira Eletrônica. Em 1991, as revoltas de Saddam Hussein começavam no Iraque, levantando a morte de mais de 25 mil pessoas, principalmente civis, ou seja, inocentes. Em 1992, a Bósnia e a Herzegovina declararam a sua independência da Iugoslávia. No ano de 1998, Titanic tornou-se o primeiro filme a ganhar mais de $1 bilhão em todo o mundo. Em 2000, a Constituição da Finlândia foi reescrita. No ano de 2002, no dia 1º de março, o satélite de observação da Terra, Envisat, alcançou com sucesso a órbita de 800 quilômetros acima da Terra em seu 11º lançamento. Hoje, os eventos históricos repletos de informações, muitos resultados no dia 1º de março, que aconteceu também, em 2002, a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, com a Operação Anaconda, que começava ao leste do Afeganistão. Em 2003, a Corte Penal Internacional realizava sua sessão inaugural em Haia.
Em 2006, o Papa Bento XVI renunciou ao título de Patriarca do Ocidente. Em 2008, o início da crise diplomática entre Colômbia, Equador e Venezuela, após a morte de Raul Reyes, membro da Secretaria da Farc na Colômbia. E em 2023, ano passado, incêndios florestais no Canadá causaram a evacuação e pioraram as condições da qualidade do ar em parte da América do Norte. Tá? Em grande parte do espaço aéreo da América do Norte. Estes são os principais eventos históricos que marcam o dia 1º de março.